Olá, gente, bom dia, boa sexta-feira para todos. E eu venho aqui mais um dia fazer algo, né, que o Espírito Santo colocou nessa manhã no meu coração. Há pouco tempo que eu me acordei e estava ali fazendo minhas orações, lendo meu devocional. Ainda estou com a voz um pouquinho rouca, né? Ontem, mais um dia de crise de alergia. Uma noite de crise de alergia, e eu estava fazendo meu devocional nessa manhã, orei, fui fazer meu devocional e Deus trouxe uma palavra muito forte no meu coração. Deus trouxe uma passagem na Bíblia, o qual Ele falou comigo há muitos anos nessa passagem, muito tempo mesmo. Essa palavra que o Senhor me deu hoje foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo falou comigo no momento em que eu descobri qual era o meu chamado, qual era a minha vocação. E assim, foi quando eu aceitei Jesus, foi quando eu tive realmente um encontro com Cristo. E uma tarde, um dia de oração, que eu estava orando, eu pedi uma palavra ao Senhor, e quando eu me acordei, foi essa palavra que o Senhor me deu. E Ele renovou, Ele me deu essa palavra, né, confirmando tudo que eu estava perguntando, a minha oração, a minha resposta de oração, e confirmou várias vezes o meu chamado em relação a essa palavra que eu vou trazer para você hoje, esse versículo. E muitas vezes eu me desviei do caminho do Senhor, eu me afastei do caminho do Senhor. Quando Jesus me chamou para fazer o que hoje eu estou fazendo, eu tinha 27 anos. Hoje eu já estou com 50, né? Quantas vezes eu fazia e deixava de fazer aquilo que Deus mandava. Eu obedecia e ao mesmo tempo eu desobedecia, porque eu queria fazer a vontade de Deus, mas também queria fazer a minha vontade. Então, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. Porque muitas vezes a vontade da gente não é a vontade de Deus, né? E hoje pela manhã eu fui fazer meu devocional, me acordei, orei e fui fazer meu devocional, porque eu gosto de fazer ele pela manhã. Só quando não dá mesmo eu faço antes de dormir, mas é o meu primeiro alimento. O meu primeiro alimento é a palavra do Senhor, tá entendendo? Eu não sei me acordar, abrir meus olhos e fazer outra coisa. Muitas vezes eu estou no meu quarto, eu me acordo muito cedo e muitas vezes eu fico lá dentro do meu quarto. Quando eu venho sair do quarto, já é quase 9 horas, e eu fecho a minha porta e eu vou fazer primeiro a minha obrigação. Não é que seja uma obrigação, mas se tornou um hábito, tá entendendo? Falar com Deus se tornou um hábito, que eu não sei mais viver sem isso. Não sei viver sem fazer meu devocional. Eu não sei me acordar sem antes falar com o Senhor. E quando isso não acontece, eu me sinto uma pessoa vazia. Como se estivesse faltando algo de manhã dentro de mim. Já é um alimento. Falar com Deus, fazer meu devocional, já é um alimento diário. Amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, Ele renovou mais uma vez os votos. Inclusive, o meu devocional está falando dos escolhidos de Deus. A semana passada foi confiança em Deus. E realmente eu estava passando por algo que Deus fala muito comigo nesses devocionais. E essa semana está acontecendo muita coisa, tá entendendo? Que está abalando minha vida espiritual, que está mexendo com minha vida espiritual. E muitas vezes a gente sente vontade de desistir, muitas vezes a gente acha que não é capaz, muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, muitas vezes a gente acha que não é aquilo que a gente tem que estar fazendo. E hoje, pela manhã,
desde ontem que o Senhor fala comigo, mas hoje pela manhã eu fui dormir, né? Questionei algo com o Senhor, coloquei algo diante do Senhor e Ele já me trouxe a resposta, porque assim, quando a gente pede, faz uma pergunta ao Senhor, Ele pode nos responder imediato, Ele pode ficar em silêncio e Ele pode demorar a responder. Mas graças a Deus, todas as vezes que eu pergunto algo ao Senhor, que eu faço um propósito com Deus, que eu indago alguma coisa ao Senhor, Ele sempre me responde de imediato. E essa é a palavra que eu vou trazer para você, porque eu acredito que você muitas vezes está se perguntando, está questionando e não está entendendo o porquê de tudo e de tantas coisas na tua vida, né? E a palavra está lá em Jeremias, Jeremias 1, vai do 4 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de te formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Mas eu disse isso para Deus, e eu tenho dito isso para Deus. Ah, Deus, aqui tem a soberano. Mas muitas vezes eu digo, ai Deus, ah Deus, ah Jesus. E aqui Jeremias disse ao Senhor: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito novo. Eu não digo que eu sou muito nova, mas eu digo, ai Senhor, eu não sei falar, eu não queria fazer isso. Eu não vou fazer isso, Senhor, eu não sei fazer isso. E o Senhor, porém, disse para Jeremias: não digas que é muito jovem, porque aqui Jeremias diz que é muito jovem. E muitas vezes você aí está dizendo: ah, eu não sei fazer, eu sou muito jovem, eu não sei falar. E Deus disse a Jeremias, e o Senhor disse a Jeremias: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu te enviar, você irá. E dirá tudo o que eu ordenar a você. E é mesmo assim a história, viu? Não tenha medo deles, porque eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Lindo, né, essa passagem. E é assim, viu? Comigo foi assim. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e para edificar e plantar. E é isso, e eu vou fazer assim uma breve oração, né? Porque eu já orei, mas eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor toque no coração, no seu coração. Você que está nesse momento ouvindo essa palavra, você que nesse momento está ouvindo essa passagem da Bíblia, eu peço, Senhor, que tu vá de encontro, Espírito Santo, a essa vida. Abra o seu discernimento, abra seu entendimento, dê sabedoria, dê intrepidez, dê ousadia, e ela possa entender o que o Senhor tem para com ele e com ela. Amém? E é isso, amados. Essa palavra foi a palavra que o Senhor me deu há 27, quantos anos eu estou? Com 25, com 50, quando eu tinha 27 anos. E eu não entendi. Foi quando eu aceitei Jesus, foi quando eu descobri o meu chamado, foi quando eu descobri a minha vocação, foi quando Deus falou comigo, foi quando eu tive verdadeiramente um encontro genuíno com Jesus. E Ele não me chamou só para ser mais um na multidão. Ele disse que me chamou
para eu fazer tudo isso que eu acabei de ler para você. E ele tem chamado você aí do outro lado para fazer tudo isso também. E muitas vezes você não quer, você diz que não vai fazer, você diz que é muito novo, você diz que não tem capacidade, você diz que não quer, simplesmente isso. Mas hoje, nesta manhã, Deus ele renovou novamente a aliança para comigo. E está mais uma vez te dizendo, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Desde antes de tu nascer, eu já te escolhi. Então, para nessa manhã, para pensar, para refletir o quão grandioso é o amor de Deus por você, o quão precioso é a vontade de Deus na tua vida. É difícil? É muito difícil a gente dizer sim para Jesus. É muito difícil a gente fazer o que o Espírito Santo manda. É muito difícil a gente ser guiado pela voz de Deus. Mas é a melhor coisa do mundo. E eu fico, gente, perplexa. Porque muitas vezes eu digo, Senhor, eu tenho ordens de homens para fazer isso. Mas eu tenho a ordem do Espírito Santo para fazer aquilo. Então, quando a gente entende que a gente não é guiado por homens, mas é guiado por Deus, e começa a fazer a vontade de Deus, você fica cada dia mais parecida com Jesus, você fica cada dia mais obediente, você cada dia mais fica forte e reconhece o teu chamado. Aqui, Jeremias não queria, né? Ele indagou muitas vezes com Deus. Ele disse que ele questionou muitas vezes com Deus, e eu fiz isso também. Eu não sei fazer. Eu não sei falar. Eu não tenho capacidade. Mas Deus, ele disse a Jeremias que tinha escolhido Jeremias antes dele nascer. No ventre da mãe, Deus já tinha escolhido Jeremias. Eu não sei porque o Espírito Santo nessa manhã me deu essa palavra e está mandando eu falar dela. Porque eu acredito que você precisa ouvir. Às vezes a gente tem escutado tanta coisa, né? De pessoas, de homens, e verdadeiramente não tem ouvido aquilo que Deus quer que você escute. Nem tem falado aquilo que o Espírito Santo manda. E se eu estou aqui nessa manhã de sexta-feira, eu não sei nem que horas vai dar 9 horas. É porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu fiz negócio com Jesus. Eu fiz negócio com o céu. Eu obedeço minha liderança. Eu obedeço os meus pastores. Eu obedeço os meus pastores. Eu faço parte de uma congregação, o qual existe uma hierarquia, eu faço parte. Mas antes de tudo, de qualquer coisa, eu obedeço a voz de Deus. E eu não falo sempre aquilo que todo mundo quer que eu fale. Eu falo aquilo que o Espírito Santo manda. Porque é Deus que me guia. É o Espírito Santo que me guia. E você, muitas vezes, está nessa posição. Muitas vezes você está falando aquilo que não é para você falar. Muitas vezes você está fazendo aquilo que não é para você fazer. Porque muitas vezes você prefere escutar a voz do homem do que a voz de Deus. Mas nessa manhã Deus te diz assim, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te designei para as nações. Então eu toquei na tua boca, eu te ungi e eu te separei. Então faz aquilo que Deus está mandando. Obedece às ordenanças do Senhor antes de qualquer coisa, do Espírito Santo. E deixa quem quiser falar o que quiser. Que você tenha a convicção do seu chamado. Que você tenha a convicção que é Deus que lhe usa. Que você tenha a convicção que é a voz do Espírito Santo que você escuta. Faz. Eita, saiu a palavra agora. Faz prova de Deus. Quantas e quantas vezes eu fiz prova de Deus? Quantas e quantas vezes eu faço prova com Deus? Eu digo, Senhor, é para eu fazer isso ou é para eu fazer aquilo? E Deus diz, você vai fazer aquilo. Então, presta atenção. Para de estar fazendo tudo que todo mundo manda.
Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz de Deus. Jeremias não queria fazer o que Deus estava mandando, o que Deus estava ordenando. Por quê? Porque ele se achava incapaz, porque ele se achava muito novo, porque ele dizia que não sabia falar. Eu também não sei falar. Eu também não gostava de falar. Eu tranquei já, sabe quantas faculdades? 3, por não gostar de falar, por não estar preparada, por chegar no dia do seminário e eu me gaguejar e eu ficar nervosa e eu não conseguir dar a palestra. E aquilo era constrangedor para mim. E eu sabia fazer aquilo, mas na hora eu não conseguia fazer. Porque também, de repente, não era aquilo que Deus tinha para mim. Porque, às vezes, muitas vezes a gente está querendo fazer o que não é para fazer. Às vezes, Deus está dizendo, vai por aqui, a gente quer ir por ali, né? E muitas vezes a gente quebra a cara por causa da desobediência. Mas, graças a Deus aqui, Jeremias, ele ouviu a voz de Deus. Ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele indagou com o Senhor, ele disse ao Senhor que realmente não sabia, que era menino, que não sabia falar, mas Deus, quando ele chama, ele prepara, ele capacita e ele coloca onde ele quer e ele faz como ele quer. Não adianta você ter 1000 faculdades, não adianta você ser mestrado, doutorado, pós-graduado, você pode ser o tampa. Você pode falar palavras eloquentes, palavras bonitas, né? Mas quando Deus te chama, Ele te chama. Você muitas vezes fala errado, você muitas vezes não sabe falar, mas é você que Deus quer usar. É com você que Deus tem negócio. Então, para de fugir do chamado. E fala aquilo e faz aquilo que o Espírito Santo está mandando. Para de obedecer, muitas vezes, a voz dos homens. E ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Deus, ele não é manipulado. Deus, ele não é manipulado. O Espírito Santo não é manipulado. Amém? Foi essa palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Deus, ele sabe de tudo. Deus sabe dos meus questionamentos com ele. Deus sabe tudo que eu tenho colocado diante dele. Deus sabe. E eu tenho certeza que Deus, ele está se agradando de mim. Porque eu disse sim ao Senhor, mesmo não sabendo, mesmo achando que não sou capaz. Mas eu estou dizendo aqui, olha, Senhor, eis-me aqui. Toca nos meus lábios, toca nos meus ouvidos, toca nos meus olhos e principalmente no meu coração. Amém? Bom dia para todos, que você possa refletir nessa passagem, nessa palavra e ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz do Espírito Santo. Para de estar ouvindo muito mais a voz do homem. Ouve a voz do Espírito Santo. Seja guiado por Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Você não é marionete na mão de ninguém. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. E Deus te chamou para fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que as pessoas querem. Mesmo, muitas vezes, pessoas que se dizem de Deus te dão a direção errada. Amém? Então, a primeira direção que você tem que ter é a direção de Deus. É isso aqui? É para falar disso aqui? Então fala, porque é o próprio Deus falando. Amém? Fala da palavra, fala da Bíblia. Come Bíblia, te alimenta de Bíblia. Porque quando alguém, mesmo o maior PDF, da PDF, né, que chama, pessoa muito prendada, sei lá, agora até esqueci o nome. O maior, eu esqueci. Eita, PDF não, PDF é outra coisa. Eu esqueci o nome. Mesmo o maior tampa dos tampas for falar com você, se não for na Bíblia, você pode dar um caldo nele. Porque você diz, você pode ser guiado por Deus, pelos seus livros, pelo seu jeito de pregar, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo, pela palavra. É dela que eu como, é ela que eu como todas as manhãs e é dela que eu me alimento todos os dias. Amém? Beijos, fica com Deus. Eu não sei porque o Espírito Santo está mandando eu falar isso, mas Ele mandou e eu digo, eis-me aqui, Senhor, eu te obedeço. Aí, ó, quem achar ruim, ó, vá, ó.
contender com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus. Amém? Eu vim ao mundo para agradar a Deus e a graça do Senhor me basta.